diretamente dos Estados Unidos. Vamos falar com o nosso querido Paulinho Figueiredo, que já adiantou aqui a semana passada. E ontem eu estava vendo que o Trump realmente foi o cara que bancou a vacina, o fisco americano, na verdade. Paulinho, meu bom. O Trump era lá, ele bancou a vacina e hoje eles têm vacina para todo mundo. Até cerveja eles dão se você vai tomar uma vacina. E isso foi meio que esquecido pela mídia, que é aquilo que você fala. E eu pensei com os meus botões, eu pensei muito em você, Figueiredo. Eu pensei muito em você essa semana, porque você teve uma treta lá com a Oyama lá. Oyama? Não, A Oyama, às vezes você fala da mídia. Você fala da mídia, eu tenho companheiros da mídia. Zé Pereira, os caras que são jornalistas da velha, e eles têm uma treta com vocês que são novos, que vieram do YouTube, né? Tem as redes sociais. Os caras. Hã? E questiona os caras, o ofício dos caras. Então, legitimamente. Então, mas aí teve aquela treta que você fala que a mídia antiga, vamos chamar assim, que é o que? A mídia pica, que eu chamo, que é Estadão, Folha, grande mídia, mainstream, UOL, Jovem Pan, Globo, Band. Veículo de massa. Esses veículos. E às vezes a gente tá aqui no Brasil, aí tem esse negócio do Bolsonaro, que o Bolsonaro brigou com a mídia, é o cara que tinha lá no coisa, brigava, questionava. O Trump aí nos Estados Unidos também questionou muito e tal. E eu vi uma notícia essa semana que eu pensei muito em você, que é de um canal de televisão, um canal argentino chamado TN, que chama Todo Notícias, que é do Clarim, é do grupo Clarim. E eu gosto desses canais argentinos. São canais assim parecidos com a Jovem Pan, esse esquema, que tem muita opinião, tem muita participação. Tem aí o trechinho. E aí eu vi isso aí, eu lembrei de você. Dá para passar o trechinho aí, Delari? Pode passar aí, passa no PIP. Olha aí, ó. É isso, tira. Marchas no Brasil contra Bolsonaro. Pode colocar o coisa. São as marchas que nós tivemos aqui. Nas manifestações do 1º de maio. Do 1º de maio, sábado, em São Paulo, e lá saiu que as marchas no Brasil era contra o Bolsonaro e era uma manifestação a favor. Uma manifestação falando para autorizar o presidente. Pelo Bolsonaro. Sim, exato. E lá, essa informação, eu não sei se eles comeram bola, se eles não sabem absolutamente, se eles não sabem absolutamente nada, mas essa foi a notícia que saiu, que aquela manifestação foi contra o Bolsonaro. Aí eu falei, porra, o Paulinho tem uma certa razão nisso. Tem. Certo? É isso. Mas é o seguinte, você está coberto de razão. O que acontece, isso que você está vendo aí é muito parecido com o que eu vejo quando eu estou aqui nos Estados Unidos e vejo as redes de televisão brasileiras reportando o que acontece aqui. É mais ou menos isso. Quando eu ligo a Globo News e vejo o que os chamados correspondentes internacionais relatam sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, geralmente isso é o oposto do que de fato está acontecendo. Não é nem que seja fake news. Eu sempre digo, a gente saiu da era das fake news para entrar na era das anti-news. As notícias já são o oposto do que elas eram. Então, eu comecei no YouTube com um programa chamado Conexão América, o André já participou comigo. O Conexão era o seguinte, o objetivo do Conexão era simplesmente desmentir o que a imprensa brasileira falava sobre os acontecimentos dos Estados Unidos falso. Então, foi basicamente isso que a gente começou a fazer e nunca faltou assunto. Né? Esse caso das vacinas era um desses. A imprensa brasileira noticia que o grande responsável pelas vacinas era o Joe Biden. Eu falo, mas quando o Joe Biden entrou, os Estados Unidos já vacinavam mais de 1 milhão de pessoas por dia. De onde é que vinham essas vacinas? Quando tinham sido compradas por quem? Ele chegou lá, apertou um botão e chegou vacina para ele, que o mundo inteiro estava correndo atrás? Não, alguém tem que ter comprado. E como é que aprovou essa vacina? Eu estava vendo a CPI, o ministro Mandetta falando, o mundo adotou o Fast Track. O mundo é uma porcaria. Quem começou esse negócio foi o Donald Trump com a Operação Warp Speed. Foi ele que sentou na mesa e falou assim, não, meu irmão, isso é visão de empresário, né? A gente tem um problema. Como é que eu resolvo esse problema? Eu não posso esperar 3 anos, 4 anos, 7 anos para a gente ter vacina. Então, Operação Warp Speed, dinheiro na frente. Dinheiro, quanto é que é? Eu faço cheque aqui agora. Eu quero que vocês me arrumem uma vacina. Isso que o mundo adotou um fast track. A iniciativa veio dos Estados Unidos, o mundo veio ao reboque.
Então, mas isso aí que eu não consigo entender, porque assim, isso aí foi um dinheiro a fundo perdido, né? Foi um dinheiro que o fisco, ele falou, pode gastar, se não der certo, não deu. Aqui poderia ter feito isso, ou aqui tem alguma legislação que isso não pode acontecer? Porque essa é a discussão. Ah, se o Brasil tivesse, se o Brasil fosse, eu não sei se pode aqui fazer o que o Trump fez aí. Eu acho, tá? Eu acho que o Brasil fez. O presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória lá atrás, e aí o pessoal que corre atrás dos fact-checkings aí pode checar. O presidente, eu me lembro, porque eu estava na época fazendo 3 em 1, e isso virou pauta da imprensa, e eu confesso que a construção de narrativas ela é tão rápida que às vezes eu já esqueço as coisas que eu discuti e não consigo nem acompanhar a velocidade. Mas eu me lembro de ter discussão com a Thaís Oema, de ter discussão com o Josias, já na época, já na Jovem Pan, e eles falando sobre esse assunto, e o Bolsonaro fez um aporte, uma medida provisória que deu um dinheiro a fundo perdido lá atrás para o consórcio das vacinas. A grande discussão nesse momento é uma discussão, eu acho legítima que aconteça, não acho que seja uma discussão criminal, mas eu acho legítima que aconteça, discutir se o Bolsonaro de fato comprou as vacinas na época que tinha que ter comprado, não comprou, podia ter comprado, não podia ter comprado, e aí você tem essa guerra de narrativas. Hoje você tem a linha do tempo que o Ministério da Saúde apresenta, e é condizente com o que o ministro Mandetta estava falando hoje na CPI, me parece uma linha do tempo muito coerente. Não me parece que o governo deixou de fazer nada do que deveria fazer. Agora, eu sempre falo o seguinte, e é a discussão que a gente teve aqui semana passada. Tá bom, compara o Brasil com o resto do mundo, analisa os resultados do Brasil. Tá ruim a vacinação no Brasil comparado com o do resto do mundo? Não tá. Então, assim, do ponto de vista de fato político, você tem pouca discussão a esse respeito. Mesma coisa com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm vacina o suficiente? Tem vacina mais do que o suficiente. Agora, você está começando a não ter... Aqui já na Flórida não tem fila nenhuma para vacina. Se eu quiser me vacinar aqui agora, eu quando me vacinei, me agendei ainda. Tive uma dificuldadezinha, tive que dar um refresh, recarregar o site 2 vezes e tal, e fui lá e me vacinei. Agora não tem mais nada. Se eu chegar aqui, pegar o carro e for aqui para me vacinar no parque aqui do lado, não pego nem fila. Então, mérito para quem, inclusive para o Joe Biden, para quem providenciou essas vacinas todas. E o Brasil parece que está com bastante vacina também. O Rio, onde eu vi, estava começando a vacinar nessa semana agora, a gente com 50 e poucos anos. Então, está bem mais avançado, vocês estão conversando aí com os ouvintes, está bem mais avançado que o resto do mundo.